Saúde a todos, muito boa tarde. Começando mais um A Crise o Neto Comenta, edição número 6. Pessoal, hoje aqui nós vamos comentar, falar um pouco acerca da terceira fase da Copa do Brasil. A edição da Copa do Brasil, competição da Copa do Brasil, que é considerada a mais democrática de todos. Portanto, vamos lá comentar, discutir os jogos de volta que ocorreram, a maioria deles, na semana passada, e agora o que restam, apenas 2 vagas a serem confirmadas. As 2 vagas a serem confirmadas estão nas mãos de Goiás e Bragantino, que complementam uma chave, e a outra com Atlético Mineiro e Brasiliense. Portanto, são os 2 confrontos que falta uma definição, ok? Então vamos lá. Atlético Goianiense e Cuiabá. O primeiro jogo, um empate 1-1 no Antônio Ascioli. Segundo jogo, semana passada, na quarta-feira, Cuiabá e Atlético Goianiense empataram novamente, dessa vez sem gols, por 0-0 na Arena Pantanal. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Atlético Goianiense, o Dragão, levou a melhor, vencendo por 5-3 a equipe do Cuiabá nos pênaltis. Resultado disso, custou a demissão do técnico Pintado, sob o comando do Cuiabá. Portanto, o Atlético Goianiense despachou a equipe do Cuiabá nos pênaltis. Vamos a Tombense, Ceará, Ceará, Tombense. No primeiro confronto, Tombense 0, Ceará 2. O Ceará já havia vencido no Soares de Azevedo, nas Minas Gerais. No jogo da volta no Castelão, o Ceará soube administrar muito bem a vantagem, influenciado aí pela ótima campanha que vem ocorrendo na Copa Sul-Americana. Por exemplo, o Ceará vai nadando a braçadas, uma belíssima campanha do Vozão, da equipe cearense, que também, repito, vai muito bem, por exemplo, na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil não foi diferente. O Ceará voltou a vencer a equipe do Tombense e venceu por 2-0 na Arena Castelão. Ceará 2, Tombense 0, Ceará também classificado. Uma boa campanha, uma campanha bem interessante, um trabalho, melhor dizendo, muito interessante do Dorival Júnior. Tivemos Vila Nova e Fluminense. No jogo da ida, o Fluminense arrancou aí uma reação extraordinária, perdia por 2-0 para a equipe do Vila Nova e buscou uma reação. O Fluminense já havia vencido o primeiro confronto no Maracanã, 3-2, e no Serra Dourada, no jogo da semana passada, quarta-feira, semana passada, o Fluminense venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova no Serra Dourada. Fluminense também classificado. Aí tivemos o confronto Bahia e Azures do Paraná. Esse Azures, pessoal, é uma equipe aí surgindo, uma equipe nova aí no cenário, uma equipe do Paraná, uma equipe formadora, uma equipe que tem todo um potencial de crescimento, e chegou à terceira fase da Copa do Brasil e vendeu caríssima a sua participação, sua eliminação para a equipe do Bahia. O Bahia não conseguiu vencer no primeiro confronto, empatou na Itaipava Arena Fonte Nova no primeiro confronto, 0-0, o Bahia não conseguiu vencer, e o segundo jogo foi no estádio Os Pioneiros, no Paraná. O Azures começou vencendo a partida, mas com um golaço, um chute difícil, foi um belíssimo chute da equipe do Azures, conseguiu marcar primeiro, e depois o Bahia soube equilibrar as coisas. O Bahia foi equilibrando e chegou ao empate importantíssimo, uma falha do goleiro do Azures. Acontece, é a profissão, é o ofício. Talvez a bola escorregadia, o tempo estava muito frio, uma possível neblina, fazia muito frio no estádio Os Pioneiros, a temperatura baixou
bastante. E aí o Bahia foi esquentando, foi acalentando as coisas. E chegou ao empate e forçou a decisão da vaga nos pênaltis. E nos pênaltis brilhou o Bahia. O Bahia venceu por 4-3 a equipe do Azures. Portanto, o Bahia avança na Copa do Brasil. Mas foi um jogo equilibradíssimo. Os dois confrontos foram para lá de equilibrados, mas o Bahia, que está disputando o Brasileirão Série B e que está bem, né, na disputa do Brasileirão Série B, avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Ao Azures, parabéns pela participação, conseguiu chegar na terceira fase e merece ser reconhecido, valorizado o potencial, o desempenho da equipe paranaense caçula, né, na sua primeira disputa de Copa do Brasil. Tivemos o jogo da volta no Alfredo Jaconi. O São Paulo conseguiu arrancar um louvável empate diante da equipe do Juventude, e no jogo da volta, no Alfredo Jaconi, no jogo ida, 2-2 na Serra Gaúcha. Jogo da volta, Arena Barueri, São Paulo como mandante venceu a equipe do Juventude por 2-0. Portanto, o São Paulo segue aí sua caminhada, avança às oitavas de final, é mais um classificado nesta terceira fase. São Paulo segue aí seu caminho, quem sabe, em busca, né, da sua conquista inédita. O São Paulo não tem Copa do Brasil, pessoal. Não tem Copa do Brasil, meus amigos. Tivemos no primeiro jogo, no Estádio do Café, mandando o jogo no Estádio do Café como mandante, a Portuguesa Carioca, que disputa o Brasileirão Série D, empatando com o Corinthians. Corinthians que neste jogo foi uma equipe mista, uma equipe bastante alternativa, e conseguiu arrancar um empate já no Estádio do Café, onde teve como mandante a Portuguesa Carioca. No jogo da volta, na Neoquímica Arena, Corinthians soube prevalecer do seu mando de campo, apoio da sua torcida, alguns titulares em campo, e o Corinthians soube valer-se desses ingredientes e venceu sem dificuldades a equipe da Portuguesa Carioca, avançando mais um classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Corinthians 2, Portuguesa Carioca 0, a Portuguesa do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Tá? Portanto, o Corinthians segue aí em busca, tá, de um possível tetracampeonato na Copa do Brasil. Tivemos o Botafogo, que já havia feito um belíssimo dever fora de casa. Tá? Botafogo 3, Ceilândia 0, isso já no Mané Garrincha, o jogo no Distrito Federal, em Brasília. Primeiro jogo, o Botafogo já havia vencido fora de casa. Como segundo jogo, no jogo da volta, Botafogo no Engenhão venceu novamente pelo placar de 3-0. Então aí, meus amigos, não tinha muito o que ser discutido. Botafogo classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Vai aguardar agora o sorteio. Parabéns ao Ceilândia, também pela sua participação, mas o Botafogo tinha mais time, o Botafogo jogou melhor, tanto lá em Brasília, no Mané Garrincha, na Arena Nacional, tá? E em casa, no Engenhão, com o apoio da sua torcida. Botafogo aí que vem aí uma evolução, né? O Botafogo está melhorando, está subindo de patamar, tá? Botafogo que disputou no passado o Brasileirão Série B, né? Conseguiu o acesso, e o Botafogo aí vai sim acompanhando uma evolução. Portanto, o Botafogo classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Já está nas oitavas de final e agora vai aguardar o sorteio para ver com quem vai duelar, vai enfrentar. Botafogo que também não tem Copa do Brasil. Seria uma conquista inédita, assim como o São Paulo, por exemplo. Meus amigos, o Fortaleza, que já havia vencido o Vitória por 3-0, já no jogo de ida na Arena Castelão, voltou a vencer novamente, desta vez no Barradão. O Vitória, que disputa o Brasileirão Série C, perdeu para a equipe do Fortaleza por 1-0. Portanto, o Fortaleza,
que já havia encaminhado a classificação já no primeiro jogo, no jogo de ida, já tinha encaminhado a sua classificação, confirmou no Barradão, Fortaleza classificado às oitavas de final. Também tivemos o Atlético Paranaense medindo forças contra a equipe do Tocantinópolis. Meus amigos, no primeiro jogo, o Atlético Paranaense já havia vencido fora de casa, atuando no Ribeirão, em Tocantins. O Atlético Paranaense já havia feito um belíssimo dever fora de casa. O Tocantinópolis disputa o Brasileirão Série D. Aí o que prevaleceu? Futebol envolvente do Atlético Paranaense. A disparidade técnica é visível, né? O Atlético Paranaense é bem superior tecnicamente e superou sem muitas dificuldades. Já havia vencido em Tocantins por 5-2, fora de casa, e em casa, sob o comando já de Luiz Felipe Scolari, sua primeira partida, né, em jogos oficiais. Luiz Felipe Scolari, Felipão, mandou uma equipe aí para testar peças que estavam no banco, até para engajar mais, para interagir mais os seus jogadores, para mesclar, poder fazer novas experiências e ver como é que todo mundo se comporta. Tem-se o time titular, mas também há os jogadores que estão como reservas e que atuaram muito bem. Pablo voltou a marcar neste confronto. O Atlético Paranaense não teve dificuldades e voltou a vencer a equipe do Tocantinópolis. Atlético Paranaense 4, Tocantinópolis 0. Portanto, o atual vice-campeão da Copa do Brasil segue na competição e vai em busca, né, do seu possível bicampeonato na competição. No primeiro jogo, o Palmeiras já havia vencido a equipe do Juazeirense que, por exemplo, eliminou da disputa o Vasco, né? Em jogo eliminatório, na segunda fase, a equipe Cruz Maltina, o Vasco, né, foi eliminado pela equipe do Juazeirense. Palmeiras venceu já na Arena Barueri no primeiro confronto, 2-1, e voltou a vencer, desta vez como mandante, a equipe do Juazeirense, jogando no Estádio do Café, Londrina, Paraná. Juazeirense fez lá alguma dificuldade, impôs alguma limitação, impôs suas dificuldades para o Palmeiras, mas o Palmeiras venceu de novo, 2-1, e boa participação do Juazeirense na Copa do Brasil, chegou a uma terceira fase, mas é o Palmeiras que segue na competição. Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil em 2020, tá? Em 2021, na campanha, né, do ano passado, o Palmeiras, surpreendentemente, foi eliminado pela equipe do CRB em pleno Allianz Parque. Mas dessa vez, sem surpresas, e o Palmeiras, com o baita plantel, o baita elenco do Abel Ferreira, tem possibilidade sim de brigar por mais um título, né, nesta Copa do Brasil. Portanto, o Palmeiras classificado. Tivemos o América Mineiro, que venceu já no jogo de ida, no Rei Pelé, nas Alagoas, a equipe do CSA. CSA 0, América Mineiro 3, jogo de ida. No jogo da volta, América Mineiro já com administração, América Mineiro com suas... jogou bem também, teve intensidade, apoio da torcida. América Mineiro fez valer o resultado, soube fazer um bom jogo e voltou a vencer novamente a equipe do CSA. América Mineiro classificado 2, CSA 0. América Mineiro, o Coelho, classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Vai aguardar sorteio também. Aí, meus amigos, primeiro jogo, Remo e Cruzeiro. O Remo, que está, né, jogando o Brasileirão Série C, venceu no jogo de ida a equipe do Cruzeiro, lá no Baenão. As coisas lá são muito difíceis. Muito difíceis.
O Remo, com o apoio da sua torcida, lá parece um caldeirão, tá? E tem muitas dificuldades. É difícil, por exemplo, uma equipe visitante jogar, atuar lá nesse estádio Baenão, no Baenão, lá em Belém, lá no Pará. O Remo conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro no jogo de ida e na volta, jogando no Independência, o Remo também ofereceu muita resistência, muitas dificuldades, mas o Cruzeiro soube vencer no tempo normal por 1-0 e essa vaga foi decidida nos pênaltis. Olha, nos pênaltis o Remo vendeu caríssima essa eliminação, essa classificação do Cruzeiro à próxima fase. O Cruzeiro venceu nos pênaltis, o Independência ovacionou, a torcida do Cruzeiro apoia em peso, um caldeirão também. O Cruzeiro vem aí avançando, está numa evolução. Cruzeiro que este ano parece que as coisas lá pela Toca da Raposa estão finalmente se ajustando. E o Cruzeiro, credenciado por esses ingredientes, o Cruzeiro está classificado, conseguiu eliminar o Remo nos pênaltis por 5-4 nas penalidades. Portanto, Cruzeiro classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. E ao Remo, parabéns pela campanha. O Remo, participante de Brasileirão Série C, chegou a uma terceira fase de Copa do Brasil, que tem inúmeras dificuldades. Está de parabéns sim a equipe do Remo. Mas é o Cruzeiro quem avança na Copa do Brasil, que é o maior campeão da competição. E quem sabe aí, como são confrontos ida, volta, confrontos eliminatórios, o Cruzeiro tem muita tradição nessa competição, não à toa é o maior campeão, né, da Copa do Brasil. São 6 conquistas até aqui. É o maior campeão, o Cruzeiro. E tivemos mais um confronto de uma equipe do Brasileirão Série C, uma equipe de Série A. Estou falando de Altos e Flamengo, Flamengo e Altos. No primeiro jogo, no estádio Albertão, o Altos impôs muitas dificuldades, não conseguiu fazer com que o Flamengo transformasse, por exemplo, numa avalanche de gols. Esperava-se uma goleada, esperava-se um futebol frenético, um futebol fantástico do Flamengo no Albertão, mas não foi isso que aconteceu. Apesar do Flamengo ter conseguido criar bastante, muitas oportunidades, com alguma intensidade, né, durante o jogo, mas o Flamengo venceu por 2-1 no jogo de ida e na volta o Flamengo também encontrou dificuldades. Francisco Diá, sob o comando do Altos, conseguiu neutralizar, impedir com que o Flamengo propôsse um jogo mais agressivo, um jogo de mais intensidade. O Flamengo conseguiu vencer por 2-0. Também esperava-se uma goleada, pois aí nesse jogo já teve, por exemplo, a presença de um Arrascaeta, um Gabigol já entrou no segundo tempo, fez gol inclusive de pênalti, e teve também essa grata surpresa, essa grata revelação do João Vitor, tá? João Vitor fazendo sua estreia, um garoto de 18 anos, marcando um gol de cabeça, decretando assim a classificação do Clube de Regatas Flamengo à próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo segue na Copa do Brasil, classificado às oitavas de final e vai em busca, quem sabe, do seu tetracampeonato na competição. Ao Altos, parabéns, conseguiu eliminar na primeira fase a equipe do Sport, na segunda fase levou a melhor nos pênaltis, depois da persistência do empate no tempo normal, conseguiu eliminar a equipe do ABC jogando no Frasqueirão, fora de casa, nos pênaltis. Chegando à terceira fase, o Paranauê, que foi, né, esse confronto Altos-Flamengo, Flamengo e Altos, mas a participação do Altos, a melhor participação do Altos na história na Copa do Brasil, foi esta de 2022. Mas é o Flamengo quem segue na história. E tivemos Coritiba e Santos. Coritiba e Santos foi o jogo da ida no Couto Pereira. O Coritiba cirurgicamente soube vencer a equipe do Santos por 1-0. No jogo da volta, na quinta-feira passada,
o Santos, impulsionado pela sua torcida, o Santos que conseguiu jogar muito bem, bastante agressivo, com muita criatividade, muita intensidade, e não deu outra. O Santos foi lá e conseguiu buscar o resultado. O Santos venceu a equipe do Coxa, venceu a equipe do Coritiba por 3-0 e está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O Santos, que já é campeão da Copa do Brasil, foi campeão em 2010, numa final frenética contra o Vitória, vai em busca, por que não, depois de ter enfrentado inúmeras dificuldades contra a equipe do Fluminense no estádio Albertão, na segunda fase da Copa do Brasil. Na Bacia das Almas, o Santos chegou a esta terceira fase da Copa do Brasil, eliminando a boa e competente equipe do Coritiba, e segue aí em busca, quem sabe, de um bicampeonato nesta competição. Como eu falei, meus amigos, nós já temos até aqui 14 clubes classificados à próxima fase, classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. São eles: Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Bahia, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, América Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Faltam mais duas. E o primeiro deles será conhecido agora no domingo, que tem um jogo da volta de Brasiliense e Atlético Mineiro. No primeiro confronto, o Atlético Mineiro provavelmente já encaminhou o terreno, já preparou o terreno. O Atlético Mineiro, atual campeão da Copa do Brasil, provavelmente aí já encaminhou sua classificação. Venceu o primeiro jogo no Mineirão, 3-0, a equipe do Jacaré, do Distrito Federal. E agora, no jogo da volta no Kleber Andrade, agora no dia 22, o Brasiliense recebe o Atlético Mineiro e tem uma missão difícil. É impossível? Não é impossível, mas está muito mais conduzida, encaminhada a vaga do Atlético Mineiro às oitavas de final da Copa do Brasil. Já o outro confronto, que decidirá o 16º classificado nesta terceira fase da Copa do Brasil, é um duelo, confronto de Série A, Goiás e Bragantino. No primeiro jogo, na Serrinha, mando de campo do Goiás, Goiás perdeu para a equipe do Bragantino, da Massa Bruta. Goiás 1, Bragantino 2. E no dia 31 de maio, numa terça-feira, o Bragantino decide a vaga contra a equipe do Goiás, dessa vez no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino tem aí também uma classificação possivelmente encaminhada, já que venceu o primeiro confronto fora de casa a equipe do Goiás. Portanto, meus amigos, apesar de não ter sido decidida a classificação, faltam esses dois, eu apontaria que o Atlético Mineiro deverá se juntar aos demais 14 e logo após a equipe do Bragantino para fechar aí os 16 classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Valeu, até uma próxima oportunidade.